O erro aqui é você, que nem foi na mistura do ar combustível, né, na calibração da quantidade de combustível, é você fazer um acerto com um mapa só. Isso não tem condição de ser feito, porque a característica dos combustíveis é diferente. Por exemplo, a gasolina, ela tem a gente fala em octanagem, né, que como se fosse assim, a resistência que aquele combustível tem de se autoinflamar quando ele está sendo submetido à pressão e temperatura. Basicamente para pressão, né? A pressão, quando você quando você comprime o gás pela característica dos gases, né, você aumenta a temperatura, então os dois estão relacionados, né, pressão e temperatura. Então, a resistência da gasolina à autoignição por pressão é mais baixa do que do álcool. Então, o álcool você consegue comprimir mais e daí você consegue ter um rendimento melhor, no caso para o álcool, quando você comprime mais, e para a gasolina você precisa comprimir menos para ter esse rendimento, né, da gasolina da forma correta como precisa ser feito. Então, essa questão você tem que tomar bastante cuidado, porque não é tão simples assim de gestionar, e você tem que levar em consideração que o motor que você tem, nesse caso, ele tem uma taxa de compressão fixa, né? Geralmente tem uma aplicação eu não me lembro se é da Toyota, é de um carro japonês, não sei se é da Toyota ou da Mitsubishi, não estou lembrado bem agora, que é um motor que tem como você fazer uma variação da taxa de compressão, mas todas as outras montadoras não tem isso, e a taxa de compressão ela é fixa. O que acontece? Como eu falei, né? A gasolina ela tem menos resistência à pressão, né? A resistir à pressão para ter autoignição. Então o que acontece? Quando você tem menos resistência na gasolina, a taxa de compressão para que a gasolina funcione bem, ela tem que ser baixa, quando comparada com álcool, né? Quanto maior a taxa de compressão, maior o rendimento da máquina térmica, que daí você tem mais pressão, você tem mais temperatura, aí quando você põe o combustível para queimar, você tem uma possibilidade, né, de ter um rendimento daquele combustível queimando muito maior do que se você tem uma taxa de compressão mais baixa, onde as pressões são mais baixas, as temperaturas são mais baixas. Então, no caso do álcool, você tem, na verdade, motores que são exclusivamente álcool, né, funcionam exclusivamente a álcool, você tem uma taxa de compressão mais alta. Se você for pegar os carros de antigamente, né, os carburadores mesmo, você nem vê os carros da injeção, mas também com injeção eletrônica, os motores que eram exclusivos álcool, exclusivo gasolina, eles tinham taxas de compressão diferentes. O da gasolina estava ali já com a injeção eletrônica em torno de 10, né, 10 e pouquinho, 9,5, 9,5 e 10, e no caso do álcool entre 12 e 13. Então, já mostrando aí uma diferença do comportamento do combustível, que o álcool você pode colocar mais pressão para você ter mais rendimento, daí no caso desse combustível que vai ser queimado, você coloca uma taxa maior e você tem um maior rendimento da máquina térmica, você tem mais potência, você tem um melhor consumo de combustível, então no caso para o álcool é benéfico. Mas como você está no motor flex fuel, você tem que tomar alguns compromissos, talvez uma taxa de compressão não tão baixa, né, que a gasolina precisa, daí você põe um pouquinho mais, você trabalha um pouquinho no avanço de ignição para privilegiar um pouco também do lado do álcool, então tem alguns compromissos que tem que ser gestionados, né, e daí o avanço de ignição ele tem que ser calibrado para cada combustível. Então a gasolina você vai calibrar o avanço de ignição para que a gasolina tenha um comportamento bom, no caso na questão de gerar potência, gerar torque e também ter o melhor consumo de combustível quando você não está acelerando pé no fundo, né, não está pedindo toda a eficiência, toda a potência que o motor pode dar, abrindo toda a borboleta, você tem que trabalhar o avanço para a gasolina, e quando você for para o álcool, você tem que trabalhar o avanço específico para o álcool para que você tenha a melhor potência no álcool também, o melhor aproveitamento do combustível, o melhor consumo, e daí você ter, né, alcançar o objetivo que você tem com o acerto desse motor que você está trabalhando. Então não dá para fazer um acerto único para os dois combustíveis, eles são diferentes. E o que eu posso te dizer é que o do álcool, como você precisa, a gente tem que pensar dessa forma no funcionamento do motor, né? Quando você tem o álcool, você pode adiantar um pouco mais o ponto, né? Porque ele tem um pouco mais de resistência à detonação, né? À combustão espontânea, no caso quando ele está sendo comprimido. Então você pode adiantar um pouco mais o avanço de ignição, adiantar o ponto, né? Que nem se fala, para o comportamento do álcool ser melhor, você aproveitar melhor o combustível nesse sentido, utilizando o avanço de ignição. Então essa é a diferença, você não pode calibrar o mapa só. Se você calibrar na gasolina, quando chegar no álcool, você usar o mesmo mapa, né? Quando chegar no álcool, você não vai aproveitar o combustível como ele poderia ser.
E se você calibrar no álcool, quando chegar na gasolina, vai dar detonação, porque o avanço vai ficar muito vai ficar elevado, vai ficar demasiado, né? Vai ficar em excesso, e daí você vai começar a ter detonação na gasolina, e daí você pode, dependendo da aplicação, dependendo de quanto for a diferença, pode quebrar motor, pode, né, fazer com que você não tenha potência, você começa a frear o pistão porque está dando a ignição muito cedo. Então tem todas essas características que acontecem quando você tem, no caso, um avanço de ignição calibrado no álcool e você usa a gasolina no lugar do combustível, né?